Olá, bom dia. Agora são 9h04. Eu sou o Maxi Farias e a partir de agora estamos começando o programa Ops Notícias deste dia 13 de maio, quando se comemora a abolição da escravatura no Brasil. No programa desta quarta-feira, vamos entrevistar a psicóloga Fernanda Monteiro e também o analista do Sebrae, Ricardo Almeida. Teremos ainda como destaques: meta do Brasil é imunizar contra a gripe 90% do grupo prioritário até 5 de junho. No Rio, grávida morre de Covid-19 sem conhecer o filho. Operação apreende 1.000 decodificadores ilegais de TV em São Paulo. Governo de Alagoas compra mais 50 respiradores. Mais 2 casos suspeitos são confirmados em Palmeira. 86 pessoas estão sendo monitoradas. E governo federal diz que auxílio emergencial não pode ser permanente. O Ops Notícias desta quarta-feira está começando ao vivo pelo Canal 10 e também pelas nossas redes sociais. Confira! O de Casa Carajás. Olha, se você vai construir, reformar ou decorar, a Carajás é o lugar certo. O de Casa Carajás tem ofertas especiais com preços imbatíveis para deixar a sua casa nos trinques. A nossa alegria é ter você sempre por perto, oferecendo um atendimento carinhoso e eficiente. As nossas lojas estão abertas para suas necessidades, mas, se preferir, estamos atendendo também pelo Televendas. Acesse nosso site e nossas redes sociais e veja mais opções de contatos. Se achar melhor não sair de casa, a Carajás vai até você. Carajás, aqui o importante é você. Viu aí? Na Carajás tem tudo do bom e do melhor para você fazer muita economia na hora de construir, reformar ou decorar. O de Casa Carajás, aqui o importante é você. E a terceira fase da vacinação começou ontem em todos os municípios alagoanos. O objetivo é imunizar 90% do grupo prioritário até o dia 5 de junho, segundo prevê o Ministério da Saúde. Esta última fase foi dividida em 2 etapas. A primeira, que vai até 17 de maio, é destinada a vacinar pessoas com deficiência, gestantes e puérperas, além de crianças de 6 meses a 5 anos. Na etapa seguinte, de 18 a 5 de junho, serão vacinadas pessoas com idade entre 55 a 59 anos. Uma grávida de 35 anos morreu nesta segunda-feira depois de um parto de emergência no Rio de Janeiro. Um teste deu positivo para o Covid-19. Aline Cristina de Oliveira estava no 7º mês de gestação e não chegou a conhecer o próprio filho. Em 16 de abril, ela foi ao Hospital Federal de Bom Sucesso, na Zona Norte, para fazer uma ultrassonografia. Ela era hipertensa e, na ocasião, estava com tosse e pressão alta. Diante do quadro, os médicos decidiram interná-la. A equipe do hospital fez o parto no dia seguinte, mas, lamentavelmente, a moça morreu e não pôde ver o próprio filho. E a gente, mais uma vez, pede com muito carinho que você em casa que está nos vendo, você internauta que está nos acompanhando, tome as medidas preventivas. Esse vírus, você sabe, está levando muita gente à morte e a gente precisa mesmo é preservar a vida. Já pensou em ser visto por milhares de pessoas na internet de forma profissional? A TV Ops dispõe dos melhores recursos técnicos para garantir seu conteúdo sem dores de cabeça. Afinal, transmissão ao vivo é coisa muito séria. Entre em contato e saiba as condições pelo número 82 99996 9595. E agora vamos acessar juntos as notícias que marcaram Alagoas, o Brasil e o mundo. Você que está nos acompanhando pode pegar o celular ou tablet e digitar www.tvops.net.br para ficar por dentro de tudo o que acontece. Aqui comigo na tela, Janisson, eu estou sem a imagem do site, mas daqui a pouco o site sobe para mim e você vai ver então as notícias e os destaques que nós temos para mostrar para você. É só você nos acompanhar e você vai ver as principais notícias que estão sob a responsabilidade da jornalista Sinara Correia. Aqui no destaque, Alagoas passa dos 2.500 casos positivos de coronavírus e número de óbitos sobe para 150. Infelizmente, o número tem aumentado e talvez por conta de medidas muito simples,
como o uso de máscaras e evitar sair de casa, sair só o necessário. Aqui no Carrossel, o estoque de sangue do Hemoal está com déficit de 71%. É importante que você também ajude, né? Veja como é que você pode doar, porque há muita gente precisando nesse período. Vamos a mais um destaque aqui no Carrossel. Janisson, por favor, é só voltar aí para mim e a gente vai ver o destaque de mais uma notícia. Vamos lá. Polícia prende suspeito de envolvimento no triplo homicídio de Marechal Deodoro. Eu estou falando por esses dias, né, que a violência nesse período de quarentena, infelizmente, também tem aumentado, inclusive a violência doméstica. Mais um aqui para mim. Homem é preso suspeito de estuprar menina de 13 anos aqui na querida cidade de Giraldo Ponciano. Infelizmente, essa prática ainda continua, ainda que as pessoas saibam que as punições são muito severas. Covid-19, Brasil registra 881 mortes em 24 horas. O total agora chega a 12,4 mil, né? Milhões de pessoas aí infectadas e, inclusive, alguns casos sendo levados à morte. Central de triagem já fez 4.281 testes rápidos para Covid-19. Temos mais algum aqui no Carrossel, Janisson? Muito bem, então você acessa o nosso site e fica por dentro das principais notícias aqui de Arapiraca, de Alagoas, do Brasil e do mundo. Você confere comigo agora um importante recado do governo do estado. O governo de Alagoas informa: o melhor remédio para enfrentar o coronavírus é a prevenção. Lave bem as mãos com água e sabão. Se possível, use álcool em gel. Evite tocar com as mãos, olhos, boca e nariz. Mantenha os ambientes bem ventilados. Fique distante de multidões. E ao tossir ou espirrar, use a dobra do braço para não espalhar o vírus e contaminar as pessoas. Fique de olho nos sintomas do coronavírus. Gripe e resfriado são muito comuns, mas se você apresentar febre alta, tosse e tiver dificuldade para respirar, faça a coisa certa. Vá diretamente a uma unidade de saúde, um pronto atendimento ou uma UPA perto da sua casa. Lá, o médico vai avaliar seu caso e orientar o tratamento. Se cada um fizer a sua parte, a saúde de Alagoas fica protegida. Governo de Alagoas. Trabalhar mais para fazer mais. Viu aí? São medidas simples e que vai fazer com que a sua vida valha muito mais. A gente vai para um breve intervalo comercial e volta daqui a pouco. Você está sintonizado no Ops Notícias. A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica que chega na porta da sua casa, garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD com o melhor sinal do Brasil e canais para todos os gostos. Experimente! Matriz, Rua Professor Domingos Correia, número 2008, bairro São Luís. Ligue 3529-2324. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol, o que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Momentos de tranquilidade, natureza e lazer você encontra aqui, no Hotel Fazenda Céu Aberto. Fugir da correria do dia a dia e aproveitar com a sua família não tem preço. Cercado de belezas naturais, o Hotel Fazenda Céu Aberto oferece uma ampla estrutura, um atendimento diferenciado e um clima de fazenda acolhedor. O lazer e a tranquilidade faz parte do nosso dia a dia e desejamos que nossos hóspedes desfrutem de todos os espaços. A estrutura do hotel é completa e agrada a todos os gostos. São inúmeras as atividades para todas as idades. Ainda contamos com promoções e pacotes em feriados e datas comemorativas. O Hotel Fazenda Céu Aberto é perfeito para quem busca um programa atraente e tranquilo. Venha nos conhecer. A paisagem de uma vida no campo vai conquistar você.
Agora são 9 horas e 14 minutos. Para você que nos acompanha pela TV Opes no canal 10, muito bom dia. E você que está conosco agora ao vivo também pelas redes sociais, pelo nosso YouTube e também pelo Facebook, obrigado por nos acompanhar. A partir de agora, a gente conversa pelo Skype com a psicóloga Fernanda Monteiro, que vai detalhar o que são doenças psicossomáticas. Vamos dar um bom dia aqui para Fernanda. Fernanda, bom dia. Obrigado por essa entrevista. É um prazer reencontrá-la. Bom dia, Max. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite. É um prazer sempre estar com você. Nós quem agradecemos. Agora, eu queria saber, de início, o que é uma doença psicossomática? Max, esse é um tema espetacular assim, para a gente conversar, principalmente nesses momentos de hoje, né, que a gente está vivenciando. Doença psicossomática, eu costumo falar que antes de a gente explicar o que é, a gente precisa entender que não tem como a gente separar todas as funções cerebrais, a nossa mente, do nosso corpo. Então, a doença psicossomática em si é uma disfunção, onde o nosso corpo começa a apresentar alguns sinais, alguns sintomas de alguma doença física, mas que está associada a uma decorrência, veio através de aspectos emocionais, né? Ou ela veio por meio dele, ou ela foi desencadeada por eles. Bom, então a gente pode considerar essas as causas das doenças psicossomáticas, Fernanda? Sim, as causas das doenças psicossomáticas são fatores associados a questões emocionais, sim. A gente sabe que existe um preconceito enorme, onde as pessoas acreditam que por ser uma questão associada ao emocional, não existe. Mas, pelo contrário, a doença existe, as pessoas sentem, e muitas vezes vai sentir sintomas físicos muito fortes. Existem muitas doenças crônicas associadas a isso. Mas o que é? Como isso acontece? Acontece que muitas vezes a gente vai passando por diversos conflitos pessoais, profissionais, financeiros, várias questões emocionais que vão sendo levadas ao longo dos anos. E chega um momento onde o nosso corpo começa a reagir para mostrar que tem algo que não está legal ali. E quando eles começam a reagir dessa forma, podem aparecer sintomas físicos, que seriam as doenças psicossomáticas. Então vamos tentar entender agora esse conceito de somatização, né? Para algumas pessoas pode parecer estranho, mas é bom que a gente possa entender para poder associar. O que é somatizar, somatização? É muito importante. A somatização em si, ela é a sensação, é o sintoma que a gente apresenta. Por exemplo, pessoas que quando passam por uma situação de estresse muito grande, acabam sentindo dores de estômago, forte dor de cabeça, tensão muscular. Esses sintomas são as sensações, que é a somatização. A doença psicossomática em si, o psicossomático já é a doença instalada. É o contrário da somatização, que é apenas os sintomas. Por isso que é muito importante a gente conversar sobre esse tema aqui, para que a gente possa alertar as pessoas a ficarem sempre prestando atenção no movimento que o nosso corpo está emitindo, os sintomas que estamos apresentando. Então, Fernanda, eu posso entender disso que essa somatização também não é igual de uma pessoa para outra. Ou seja, eu posso apresentar no meu corpo alguns sintomas e, por exemplo, você pode apresentar outros completamente diferentes no seu. Completamente. Até porque, Max, existem fatores hereditários que são muito importantes a gente perceber. São predisposições hereditárias. Por exemplo, o histórico da família que tem um índice de gastrite muito elevado, que tem quadro de enxaqueca muito elevado, a gente já tem uma predisposição a esses sintomas. Quando a gente está num pico de estresse muito grande, quando a gente está em situações conflitantes, é muito comum que isso possa acontecer. Sintomas associados a cada histórico da vida de cada um, né? A gente sabe que todo indivíduo é único. Tem pessoas que apresentam sintomas a nível de pele, na parte da dermatite mesmo, por exemplo. E outras pessoas apresentam dores de cabeça, dores musculares e etc. Então, sim, cada indivíduo tem seus sintomas específicos, né? Nós somos únicos. Fernanda, diagnóstico e tratamento. Quem é o profissional responsável por identificar, por exemplo, uma doença psicossomática e como se deve tratar? Certo. Primeiro, a gente tem que considerar que uma doença psicossomática existe uma patologia associada, né? É uma patologia em si. Então, muitas vezes você vai apresentar sintomas específicos. Vamos levar em consideração o exemplo que eu te dei sobre dores de estômago, né? A gente precisa procurar um médico especialista nessa área. A partir do momento que for feito exames,
todo tipo de exame laboratorial e não detectar uma causa específica, vai se tratar o sintoma, mas é muito comum que o médico peça para que aquela pessoa procure um profissional da psicologia ou da psiquiatria para poder entender quais são os fatores. Eu costumo dizer, Max, que antes de a gente pensar em sintomas, é muito importante a gente pensar em sinais. Quais são os sinais que estamos apresentando e quais são as situações que esses sinais são desencadeados. Por exemplo, hoje eu passei por uma situação de estresse muito grande. Então, devido a isso, eu comecei a ter uma dor de cabeça muito extrema. A gente costuma não pensar como foi o nosso dia, como foi que a gente reagiu a determinadas situações. Então, fica muito mais difícil de a gente perceber se aquele sintoma surgiu de algum fator específico. Por isso que eu digo, os médicos que a gente precisa procurar vai de acordo com o sintoma. Hoje, o tratamento de doenças psicossomáticas é um tratamento multidisciplinar, porque pode apresentar sintomas que vão necessitar de acompanhamento de um fisioterapeuta, vai precisar de um profissional da psicologia, da psiquiatria. Então, é muito importante a gente entender quais são os sintomas para poder direcionar o médico e o profissional que você vai procurar. Olha, vamos tentar dar um outro exemplo aqui para os nossos internautas e também para os nossos telespectadores. Algumas pessoas apresentam, por exemplo, manchas roxas pelo corpo sem que tenha havido um motivo específico para aquilo. Pode estar associado a uma doença psicossomática, por exemplo? Pode estar associado sim, mas como eu falei, são doenças e nós precisamos descartar qualquer questão física que seja muito mais complicada de ser tratada. Então, é importante que a gente procure um profissional para investigar a nível de fisiologia mesmo, o que é que está acontecendo. E associado a isso, a gente começa a investigar quais são os fatores que estão fazendo com que desencadeie essas manchas. Essas manchas acontecem periodicamente, são geralmente quando eu tenho um nível de estresse elevado, ou essas manchas acontecem sem motivo aparente. Tudo isso precisa ser investigado, mas pode sim ter relação com doença psicossomática. Muito bem, olha só, nós estamos atravessando aí esse período de distanciamento social e para algumas pessoas é muito difícil lidar com isso. Essa pode ser uma boa oportunidade para que essas doenças psicossomáticas apareçam, Fernanda? Sim, infelizmente sim, né? Mas como eu falei, Max, é muito importante a gente começar a pensar em prevenir, né? Em tratar através da prevenção é muito mais importante. O que é que acontece? A gente está passando por um momento onde a gente percebe que, além do isolamento social em si, existem outros fatores que agravam o nosso nível de estresse, como questões financeiras, muitos empregos estão parados, né? Muitas pessoas estão sem poder trabalhar. Então, a gente entende que esses fatores acarretam um nível de estresse e conflito pessoal muito grande. E como eu falei logo no início, Marcos, esses fatores são extremamente importantes da gente começar a perceber os sinais. Se através deles a gente está começando a apresentar, através de sintomas físicos no nosso corpo, sinais de que tem alguma coisa errada aí. Então, esse momento é um momento onde podem surgir, sim, principalmente para as pessoas que já têm predisposição, ou pessoas que já apresentavam isso antes, mas não percebiam. Como eu falo, o corpo fala, mas muitas vezes a gente não escuta ele, né? Então, a gente vai levando e chega num ponto onde a doença se instala. E aí surge a psicossomática. Gente, que dica importante que a Fernanda está dando. Essa autoobservação, né? É a gente realmente prestar atenção em si próprio. Porque muitas vezes a gente é detalhista até com a vida do outro. Então a gente precisa colocar a nossa atenção sobre nós e perceber esses detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Agora, Fernanda, você falou aí da questão da prevenção. Como é que a gente pode prevenir uma doença psicossomática, hein? Prevenir uma doença psicossomática, eu gosto de associar isso ao sinônimo de saúde, né? O que significa saúde? A saúde é o bem-estar biopsicossocial, ou seja, a gente precisa estar bem com a gente, com o nosso corpo, com o ambiente que está à nossa volta. Então, para isso, é muito importante que a gente se conheça, que a gente se permita conhecer, né? Então, o autoconhecimento, o cuidado com a alimentação, prática de atividade física, quando a gente não consegue dar conta de questões emocionais por conta própria, é muito importante a gente procurar um profissional da psicologia que possa nos auxiliar nesse processo, para que a gente possa dar uma continuidade de uma forma saudável à nossa vida, né? Então, tudo isso são fatores que a gente pode estar utilizando para prevenir, como a prática de atividade física, que eu falei, buscar sempre fazer exames periódicos, para também descartar qualquer outra opção fisiológica. E tudo isso associado é um cuidado diário, é um cuidado e uma observação. Por isso que eu sempre bato muito na tecla com os meus pacientes, Max, sobre a inteligência emocional. É muito importante a gente compreender o que é inteligência emocional para a gente poder aplicar ela na nossa vida.
Olha, ficou claro que realmente a questão emocional é preponderante. Agora eu queria saber se existe uma fase específica, uma idade específica, se há uma predominância em determinado sexo para que essas doenças apareçam. Ou seja, a predisposição existe numa fase da vida, num dos sexos, enfim. Queria que você nos esclarecesse. Existem estudos, Max, que vêm comprovando que o índice em mulheres é muito maior, né? A gente sabe que existem vários fatores que podem estar associados a isso, principalmente a questão hormonal. As mulheres passam por uma flutuação hormonal muito maior devido ao processo de menstruação, toda essa fase da vida que a gente vem vivendo, a gente passa por um excesso e vamos dizer assim, como se fosse um fluxo, né, de alteração hormonal, pode acontecer mais. Então, devido a isso, as mulheres têm uma predisposição maior. E por isso que eu falo, é importante a gente entender o todo, não só a pessoa como única. A gente precisa entender tudo que está em volta. Então, hoje, devido ao nosso cenário, devido à atualidade que a gente está vivendo, que é de correria, estresse diário, as pessoas com mais de um emprego, geralmente, tudo isso acaba afetando os demais. Então, o número de homens que também apresentam doenças psicossomáticas também está crescendo. Bom, e com relação ao nosso organismo, Fernanda, há predisposição de alguns organismos naturalmente ou não? Isso afeta diretamente a emoção mesmo? Há predisposição sim, Max. Como eu falei, a doença psicossomática ela pode surgir por um fator emocional ou ela pode ser ampliada por ele, ela pode começar a ser mais desencadeada através dele, ou seja, os nossos fatores genéticos, a nossa predisposição, vai estar sempre presente no nosso corpo. Então, algumas questões emocionais podem fazer com que elas fiquem um pouco mais afloradas e desencadeiem a nossa somatização e sintomas. Por isso que a gente precisa cuidar logo e estar atento para que não chegue a instalar a doença como um todo. Por exemplo, existem pessoas que têm um histórico de fibromialgia na família. Né? A fibromialgia está muito relacionada ao nível de estresse, é muito relacionada às tensões musculares, sempre aparecem mais naquele momento mais estressante que a gente está vivenciando. Como outros aspectos, né? A gastrite, como eu associei anteriormente. Então, sim, existe uma predisposição genética e hereditária. Bom, e com relação a como lidar com isso? Quem lida melhor com isso? Homens, mulheres, há gêneros que lidam melhor com isso ou não? É igual para todo mundo? Eu costumo dizer que não, porque não tem como ser igual, porque não tem como a gente definir um público que vai se dar bem com relação a isso, porque emoção e comportamento é muito individual, é muito particular. Então, é muito importante que a gente se conheça e perceba o nosso limite também, porque muitas vezes a gente vai precisar de uma ajuda para poder compreender várias funções que o nosso cérebro, ele tem uma capacidade, Max, muito linda de mecanismos de defesa e nos defender de algumas coisas. Então, quando essas doenças começam a surgir, muitas vezes ele está meio que bloqueando para que a gente não tenha acesso, em nível de consciência, a algum problema que está nos incomodando muito. Então, além da gente pensar sobre aquilo e tratar o problema, a gente começa a apresentar que não tem nada, que tem alguma coisa errada, que tem algo que não está legal através de sintomas físicos. Então, não existe um público que vai ter uma recuperação maior. É possível tratar? É importantíssimo tratar e tem como, sim, cuidar dessas doenças com o auxílio necessário, né? Com os profissionais que envolvem uma equipe multidisciplinar. Mas todo mundo vai ter o seu tempo, todo mundo vai ter o seu ritmo. Então, a gente não pode chegar aqui e dizer assim, homens vão ser tratados com mais facilidade ou mulheres. Não. Todo mundo tem potencial para isso, mas precisa de ajuda. Muito bem, Fernando, você está fazendo atendimento online? Porque eu acho que teve muita gente em casa agora que ficou muito curioso por conta desse tema e talvez queira entrar em contato. Como é que as pessoas te acham pelas redes sociais ou mesmo no teu consultório? Certo, estou sim fazendo atendimento online e além do atendimento online, a gente está abrindo o consultório sim, porém com as medidas preventivas, que é muito importante nesse momento, né? E aí eu trabalho na Ensinaps Consultoria, e, inclusive, queria mandar um beijo para a Tiala, que é minha sócia de lá e que é muito parceira do Max também. Claro. Nós estamos atendendo. E, além disso, vocês podem entrar em contato comigo pela rede social ou da Ensinaps Consultoria ou psi.fernandamonteiro no meu Instagram. Também tem meu contato. Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo. A gente pode agendar sim. É muito importante a gente falar em prevenção e saúde mental.
A gente não tem como cuidar do outro sem cuidar da gente. Então, esse momento é indispensável. Além de estarmos vivendo um momento crítico, que é o da pandemia, nós também temos que cuidar da gente para saber lidar com a situação ambiental que estamos vivenciando. Certíssimo. Fernanda, muito obrigado aí por ter nos esclarecido tanto sobre a questão das doenças psicossomáticas. Um beijo para todos da Sinapse. Muito sucesso aí na sua carreira. Obrigada, Max. Eu que agradeço a vocês e ao convite, né? Eu vou estar disponibilizando na minha página também mais alguns conteúdos sobre esse tema. Quem tiver interesse pode procurar lá no Instagram, no meu Instagram profissional, que vai conseguir acompanhar um pouquinho mais sobre o tema. Maravilha. E a gente vai se encontrar outras vezes, viu? Vamos sim. Bom dia. Tenha um bom dia. Você Tchau, viu, tchau. né? A importância da gente se esclarecer sobre as doenças psicossomáticas. Às vezes se confunde com um problema até mais grave, mas está ali, ó, dentro do nosso emocional. Por isso é importante procurar um profissional qualificado para que a gente possa conhecer um pouco mais daquilo que está nos afetando. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas volta já já, fique por aí. A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica que chega na porta da sua casa, garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD com o melhor sinal do Brasil e canais para todos os gostos. Experimente. Matriz, Rua Professor Domingos Correia, número 2008, bairro São Luís. Ligue 3529-2324. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol. O que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa. O único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Momentos de tranquilidade, natureza e lazer você encontra aqui, no Hotel Fazenda Céu Aberto. Fugir da correria do dia a dia e aproveitar com a sua família não tem preço. Cercado de belezas naturais, o Hotel Fazenda Céu Aberto oferece uma ampla estrutura, um atendimento diferenciado e um clima de fazenda acolhedor. O lazer e a tranquilidade faz parte do nosso dia a dia e desejamos que nossos hóspedes desfrutem de todos os espaços. A estrutura do hotel é completa e agrada a todos os gostos. São inúmeras as atividades para todas as idades. Ainda contamos com promoções e pacotes em feriados e datas comemorativas. O Hotel Fazenda Céu Aberto é perfeito para quem busca um programa atraente e tranquilo. Venha nos conhecer. A paisagem de uma vida no campo vai conquistar você. Agora são 9 horas e 33 minutos. Mais uma vez, muito obrigado por sua audiência. Você que nos acompanha pela TV Ops, Canal 10 e também por nossas redes sociais. E atenção, autoridades da Polícia Civil realizaram em São Paulo mais uma etapa da Operação Curto-Circuito, quando foram apreendidos 2.000 decodificadores ilegais de TV. Desde o começo do ano, a polícia retirou mais de 400 e 600 aparelhos de TV Box e prendeu 20 pessoas. A Associação Brasileira de Televisão diz que essas caixas desbloqueiam o sinal de TV por assinatura. Eles são conectados à internet, os aparelhos servem como ponto de entrada para a invasão de redes domésticas e danos pessoais e é um perigo. Você quer TV segura? Assine a TV Ops. Agora a gente confere mais um recado do governo do estado. O governo de Alagoas informa: o melhor remédio para enfrentar o coronavírus é a prevenção. Fique de olho nos sintomas do coronavírus. Gripe e resfriado são muito comuns, mas se você apresentar febre alta, tosse e tiver dificuldade para respirar, vá diretamente a uma unidade de saúde, um pronto atendimento ou uma UPA perto da sua casa. Lá, o médico vai avaliar seu caso e orientar o tratamento. Se cada um fizer a sua parte, a saúde de Alagoas fica protegida. Governo de Alagoas.
Queria te fazer uma pergunta, como é que é a sua vida financeira? Você gasta muito, não sobra nada no final do mês? Você é daquelas pessoas consideradas desequilibradas financeiramente? Nós vamos agora conversar com Ricardo Almeida, que é analista do Sebrae. E a gente vai falar sobre tudo, dinheiro, finanças, linhas de crédito, enfim, sobre todos os detalhes para que a gente possa ficar por dentro. Quero dar um bom dia aqui especial e já agradecer ao Ricardo por ter nos concedido esse momento para a entrevista. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Max Farias. Bom dia aos telespectadores da TV Ops, Canal 10, em especial o teu programa, Ops Notícia. É um prazer e uma honra para nós de Sebrae estar participando do teu programa nesse momento, falar um pouquinho sobre gestão financeira, sobre financiamentos, linhas de crédito e, assim, o nosso público, que é o empresário, mas também a gente fala também para a pessoa física. Olha, a honra é toda nossa. Queria mandar um abraço especial para o Aristides Bezerra, um querido amigo, para toda essa equipe competentíssima que trabalha aí no Sebrae. A gente conhece de perto o trabalho de vocês e é um trabalho maravilhoso que esclarece muito. Mas vamos à minha primeira pergunta. Planejamento financeiro, Ricardo, é fundamental ou não? Só quem pode fazer é quem tem dinheiro ou nós, domesticamente, podemos fazer um planejamento? Planejamento financeiro é super importante, independente da sua condição financeira, independente se você é pessoa física, se você é pessoa jurídica. Planejamento financeiro é uma das grandes dificuldades das famílias brasileiras, porque nós não temos na educação financeira um grande trabalho desde a nossa formação escolar. Hoje em dia a realidade já está mudando um pouco. Já estão sendo inseridas atividades de educação financeira no currículo, mas a gente ainda precisa evoluir muito. E aquelas pessoas que começam nas ferramentas mais simples, começando com o orçamento familiar, ele já começa a enxergar melhor a sua realidade financeira, saber onde estão as suas fontes de receita, as suas despesas, como é que você está consumindo. Você começa a tomar algumas atitudes para se organizar, para deixar de ter um orçamento deficitário e viver, muitas vezes, a grande realidade do brasileiro, do alagoano, do arapiraquense, no endividamento. Você começa a transformar esse orçamento, buscar transformá-lo em superávit para começar a investir. Não é uma realidade, infelizmente, nossa. Agora, Ricardo, onde é que eu posso fazer o meu dinheiro render um pouquinho mais? A gente antes tinha aquela ideia que poupança era o melhor lugar de rendimento. Mas aí a gente, ao longo do tempo, observou que não é bem assim. Então, onde é que eu posso fazer o meu dinheiro render um pouquinho mais? Max, antes de a pessoa pensar inicialmente em investir, primeiro você tem que deixar o seu orçamento um pouquinho redondo para você começar a ter o hábito e, nesse meio tempo, você ter sobras para começar a investir. Porque não adianta você ter um aporte inicial, pensar em um investimento no Tesouro Direto de R$100 em um mês e depois não ter mais a constância de ter essa regularidade. Primeiro você deixa o seu orçamento redondo e, nesse meio tempo, você vai estudando formas de investir. Em que eu vou investir? O importante, primeiro, é diversificar a sua carteira de investimento e muito baseado no seu perfil. Você tem que se analisar como é que eu sou. Eu sou uma pessoa conservadora? Eu topo correr risco? Não, eu peso na balança entre o risco e a segurança, eu prefiro investimentos mais seguros, mesmo que eles não tenham um rendimento tão alto. Isso vai depender muito do perfil de cada um. Não tem assim uma fórmula, é assim e é assado. Não, você primeiro se conhece. Existem várias ferramentas que podem mostrar para você qual o seu perfil, onde você se encaixa melhor. Aí sim, você vai. Eu sou uma pessoa conservadora, vou ter a minha carteira de investimento mais baseada em investimento fixo, que não tem tanto risco. A poupança, na verdade, é assim, a gente fala que pelo menos é um ingresso. Você começar pela poupança, se for o caso, e vai diversificando no investimento fixo, no Tesouro Direto, buscando investimentos mais conservadores, de acordo com o seu perfil, e de acordo também com o seu momento. Você é um jovem estudante, não tem ainda família constituída, você topa mais risco. Você tem como
buscar outro tipo de investimento um pouquinho mais arriscado. Já se você tem família constituída, tem filhos, você muitas vezes vai prezar um pouco mais pela segurança. Não é que você não vai investir uma parte do teu recurso em investimentos um pouco mais arriscados, que pode ter um rendimento maior, te dar um retorno maior. Mas, assim, vai muito de acordo com o seu perfil. O primeiro investimento que eu falo, sempre quando a gente está conversando, antes de tudo, formar uma reserva de emergência, que infelizmente a maioria dos brasileiros não tem, e nesse momento que a gente está passando hoje, as famílias têm uma dificuldade pela queda na receita e não teve essa reserva de emergência constituída. E reserva de emergência, ela tem que estar no mínimo na poupança, claro que não necessariamente na poupança, mas de um rendimento fixo, que tenha uma alta liquidez, que você possa sacá-lo a qualquer momento para cobrir uma necessidade e que tenha uma segurança. E eu acho que uma primeira dica que eu posso dar é essa: reserva de emergência. Forma a sua reserva de emergência analisando o seu perfil. Bom, então deixa eu ver se eu entendi, Ricardo. O que você está querendo nos dizer é que, primeiro, eu tenho que entender como é meu orçamento, enxugar onde eu estou gastando mais, economizar para depois investir. E exatamente onde me pareça melhor, ou seja, de acordo com o meu perfil, né? Considerando todas essas coisas que você disse, se sou solteiro, se sou casado, se já pago alguma coisa em longas prestações, então a gente tem que ver todos esses detalhes para aí entender, se equilibrar e começar. Agora eu queria te perguntar, para começo, né, eu encontro alguma linha, algum investimento onde eu possa aplicar pequenas porções, pequenos valores como R$50, R$40, R$30, é possível fazer um investimento a partir disso? É o ideal. Normalmente você começa com pouco. Você ajusta o seu orçamento e no primeiro momento, se você não é uma pessoa organizada, vai começar a sobrar pouco nesse começo. O importante é ter o hábito, não é investir 30, 50 e não investir mais. É ter todo mês esse hábito de manter esse investimento. E você consegue aplicar pequenas montas, não há uma dificuldade nisso. Tesouro direto, para começar, eu acho o ideal é que se comece investimento em renda fixa, que não tenha tanta dificuldade de você começar, porque você vai investindo e vai estudando outras formas, vai buscando orientação e depois você vai começar a diversificá-lo. Esse primeiro investimento, desses R$30, R$50, a gente indica que seja o aporte inicial para você formar sua reserva de emergência. Formar essa reserva de emergência que a gente indica sempre que seja pelo menos 6 meses do seu custo fixo. Quando você formou esse colchão financeiro que vai te dar uma segurança maior, aí sim, você vai começar a partir para outro tipo de investimento. E começa com 30, com 50, você vai ajustando seu orçamento, depois você vai conseguir investir um pouco mais, mas comece e crie o hábito e mantenha a regularidade. O importante é que se mantenha. Claro que se você é assalariado, tem uma renda que é fixa, fica um pouco mais fácil. Se você tem renda variável, autônomo, não sabe, começa com valor pequeno e se você tem uma receita maior naquele mês, aporta um pouco mais, mas mantém pelo menos o mínimo. Maravilha. Agora vamos falar de linha de crédito, Ricardo. Digamos que o meu telespectador, o nosso telespectador, o internauta que nos acompanha, está endividado, né? Dentro desse momento que a gente está passando, onde muitas pessoas foram afastadas das suas atividades, foram demitidas dos seus empregos, e aí sobrou um montante de coisas para pagar. Onde conseguir uma boa linha de crédito? O que é uma linha de crédito e como fazer isso? Linha de crédito, financiamento, primeiro, as instituições financeiras elas têm crédito tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Nesse momento, o governo está liberando muitas opções, estão começando a surgir, mas voltado para a pessoa jurídica, para a manutenção do emprego, dos negócios. Para a pessoa física, a primeira grande linha que a gente fala aqui é uma divisão. Existe um crédito para o consumo, mesmo na pessoa física, e um crédito para investimento. Normalmente, crédito para consumo, na pessoa física, as taxas são muito altas, muito elevadas. São os CDCs, os créditos diretos que as instituições ofertam, tanto as públicas quanto as privadas, e
O ideal é, eu tenho condições de me manter nesse meu tempo, ou se eu fui demitido, acessei um seguro-desemprego, e não buscar o crédito nesse momento, se eu posso, eu sou pessoa física, eu acho que seria o mais ideal. E eu vou tomar ações para tentar me recolocar no mercado de alguma forma. Agora, se eu não tenho nenhuma fonte de renda, já tenho uma pequena dificuldade, que é em acessar o crédito, que normalmente você vai buscar um crédito, o banco vai solicitar para você uma garantia, ou você tem um emprego formal e você recebe essa conta no banco, já tem um crédito pré-aprovado, se não, vai se solicitar uma garantia, às vezes ou um aval, ou um bem imóvel. Se você tem um bem imóvel, um bem, outro tipo de bem, um veículo, nesse momento, o ideal seria até tentar se desfazer, se você não precisa, e buscar crédito. Crédito para pessoa física, isso que a gente está falando aqui. Crédito para pessoa jurídica, não. Aí as empresas precisam se manter o negócio funcionando, precisa de capital de giro, aí sim, para manter o caixa da empresa ativo nesse período de queda no faturamento, muitas vezes de faturamento zero, algumas atividades que precisam manter esse caixa, aí sim, a gente tem opções aí, muitas, no mercado para capital de giro, para as empresas se manterem nesse período e quando voltar essa nova normalidade, que não vai voltar como era antes, vai ser mas de qualquer jeito as empresas, o ideal é que elas organizem o seu fluxo de caixa e busquem financiamento. Na pessoa física, assim, a gente indica que busque um crédito nesse momento, se você realmente não tem outra forma de buscar arcar com essas dívidas. Por quê? Porque os créditos da pessoa física são muito mais altos, as taxas de juros. Ricardo, a gente sabe que o Sebrae é um parceiraço aí dos microempreendedores, dos MEIs. Existe alguma linha de crédito para as pessoas que estão precisando emergencialmente nesse momento? O Sebrae pode ajudar nesse sentido? Sim, o nosso público, né, que é o MEI, como você bem citou, a microempresa, a empresa de pequeno porte, o governo ele tem algumas medidas que foram lançadas, algumas já estão em funcionamento, outras precisam ainda de sanção presidencial, regulamentação, descer realmente. Uma coisa o projeto foi aprovado, outra coisa é chegar na agência, na instituição financeira, esse crédito. Mas opções existem várias por porte, inclusive o Sebrae, ele não é instituição financeira, ou seja, a gente como instituição não pode financiar, mas o Sebrae ele tem um fundo de aval, que é o FAMP, que foi constituído com a finalidade de uma das grandes dificuldades quando o empresário vai buscar acessar um crédito é ofertar uma garantia. Às vezes o crédito, você tem todo um processo que caminha, quando chega na solicitação da garantia, trava. Ele não tem um bem para ofertar, uma dificuldade de conseguir um avalista. Esse fundo de aval é como se o Sebrae fosse o avalista. A gente firmou um convênio com a Caixa Econômica, que está ativo, a gente está buscando expandir para outras instituições. No momento, é uma linha de crédito para capital de giro com a Caixa, até 12.500, esse é o limite para o MEI, até 75 mil para microempresa e até 125 mil para empresa de pequeno porte. Toda a operacionalização dela, o empresário ele pode entender melhor como é esse acesso. No próprio site do Sebrae, tem uma página especial que fala desse convênio com a Caixa Econômica Federal e ele pode buscar iniciar todo o processo de solicitação por ali, pelo site do Sebrae, depois vai para a Caixa Econômica, tem todo um processo. Além desse, que tem esse aval do Sebrae, existem várias linhas, Banco do Nordeste, tem o FNE, o governo federal lançou algumas linhas específicas para pagamento de folha de salário, nesse momento que as empresas estão com dificuldade de gerar caixa para honrar suas despesas, ou seja, é o caso a caso, a gente precisa analisar. No final, eu vou deixar o meu telefone de contato, se algum empresário tiver interesse, entre em contato comigo, a gente vai conversar um pouquinho sobre a sua realidade, onde é que se encaixa melhor. Muito bem, Ricardo, não esqueça então de deixar seu telefone no final aqui da nossa entrevista. Mas eu queria saber o que é que pode prejudicar a pessoa que deseja ir até o Sebrae e conseguir então essa ponte que pode conduzir a uma linha de crédito. O que é que pode prejudicá-la a não conseguir? Como eu já tinha dito a você, nas pesquisas que nós levantamos assim, ao longo do tempo, o que é que de mais dificuldade o empresário tem quando ele pleiteia um financiamento? Normalmente ele
tem duas situações. Ou ele está com a situação da empresa irregular, com pendências, com impostos e tudo mais, aí é uma questão cadastral, muitas vezes barra-se aí, ou, se ele não tem nenhuma pendência nessa linha, ele não tem garantias para ofertar. São os dois grandes impeditivos do crédito. Com relação à garantia, essa do FAMP, essa possibilidade, é uma forma de essa dificuldade não ser mais a que vai impedir. Ainda existe a questão cadastral, dela ter alguma pendência cadastral, que, inclusive, assim, é uma novidade, que é um projeto, agora que é um PRONAMP, um programa, que passou pela Câmara, passou pelo Senado, está esperando a sanção presidencial para descer para as instituições, que é um crédito que vem nessa outra linha, de poder se pleitear quem tem restrição cadastral, pessoa jurídica, claro, que a empresa está com alguma pendência, algumas pendências, assim, as principais, o banco não vai poder mais brecar, o banco que receber esse tipo de recurso, brecar esse financiamento pela restrição cadastral, ela vai ter lastro de garantia também, que é o FGI, ela vem com a taxa de juros muito boa, que é Selic, que hoje está em 3% ao ano, mais 1,25%, ou seja, 4,25% ao ano, uma taxa muito boa, com carência para capital de giro, e assim, vai ser, essa daí não está ativa, para a empresa que tem esse grande impeditivo, que é a restrição cadastral. Se ela não tem restrição cadastral, aí sim, nós temos essa opção no momento, já está com condições de pleitear, que com o lastro do FAMP, com essa garantia desse fundo de aval do SEBRAE. Mas existem várias opções também, porque se a gente fosse falar aqui só sobre garantia, sobre linhas de crédito, a gente ia passar muito tempo, seria um programa para falar sobre isso. Por isso que eu vou deixar o meu telefone à disposição, porque aí é o caso a caso. A gente vai analisar a situação do empresário, que tipo de investimento ele precisa. É capital de giro, que é a grande maioria, é para algum investimento, para tecnologia, precisa adequar o meu negócio, essa nova realidade de trabalhar o atendimento à distância, preciso de ferramentas na minha empresa, algum investimento para adaptá-la, a gente conversar o caso a caso, para analisar a melhor opção. Maravilha. Ricardo, e o meu amigo May, que está em casa e que quer acessar online para saber especificamente se ele se enquadra dentro das exigências, é possível começar esse processo online? O processo, ele deve ser hoje, assim, com essa dificuldade, essa recomendação de não procurar o SEBRAE, por exemplo. O SEBRAE está com atendimento à distância, a gente continua atendendo, apesar que precisa de consultoria, de orientação, a gente faz esse atendimento via Skype, via outra ferramenta à distância, a gente continua ofertando nossas consultorias. Para a questão do pleito do financiamento, nesse caso específico da Caixa, que o MEI é um dos candidatos também, ele tem que primeiro entrar no site do SEBRAE, ele vê as informações gerais do convênio, assiste um vídeo, ele vai se cadastrar lá, se ele não já tiver um cadastro no SEBRAE, que ele vai ver as outras opções, o SEBRAE tem capacitações online, gratuitas, assiste o vídeo e depois ele já vai linkar direto no site da Caixa. Pelo site da Caixa, ele já vai ter também a opção de fazer o seu cadastro de solicitação via todo online. O indicado é que se faça esse processo todo à distância. Claro que vai chegar uma hora que ele vai precisar ir presencialmente na Caixa para apresentar alguma documentação ou assinar, mas o início, a gente indica, entre pelo site do SEBRAE, www.sebrae.com.br. Além dessa opção, desse convênio, a gente lá tem um link que fala de outras opções de linhas de crédito que o empresário pode ter disponível, o MEI, inclusive, e ele vai fazer esse link todo via digital, que é o recomendado nesse momento. Ricardo, eu queria agradecer pela entrevista. Você orienta de uma forma muito simples, muito objetiva. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores, tanto quanto os nossos internautas, conseguiram se esclarecer em muitos pontos. Agora sim, seu telefone, como é que a gente faz para te encontrar? O atendimento, eu acredito que tenha sido suspenso, agora seja de forma remota, mas de que maneira a gente pode ter mais informações com você? Bom, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a TV, OPS e o teu programa, Max, pela disponibilidade. E o meu contato, esse é o meu corporativo, você pode entrar, esse eu vou atender direto, que é o 99910-9528. Como nós estamos assim, atendendo direto,
é o 9, se eu repetir, 99910-9528. Nesse telefone, assim, como a gente está atendendo direto o cliente online, e muitas vezes, se você ligar, pode ser que eu não atenda. A gente indica que esse primeiro contato, você manda uma mensagem pelo Zap mesmo, que é o WhatsApp, se identifica, diz que a forma que pegou o meu contato, diz mais ou menos qual é a tua situação, que eu vou retornar a ligação assim que terminar os atendimentos online. O empresário também pode buscar mais informações no nosso Instagram, no @Sebrae Alagoas, no 0800 570 0800, na nossa página na internet, e nós não estamos, como você bem falou, com atendimento presencial, mas estamos atendendo remotamente todos os empresários que nos procuram. Maravilha. Ricardo, queria que você desse um abraço no meu amigo Melquiades, que foi a ponte até eu chegar em você. Parabéns pelo excelente trabalho que você como analista desenvolve e a todos os grandes, né, companheiros aí do Sebrae. Tenha um bom dia. Obrigado, bom dia. Saúde para todo mundo. Para todos nós. E olha só, Alagoas comprou, através da aquisição coletiva realizada pelo Consórcio Nordeste, mais 50 respiradores para o enfrentamento provocado pelo coronavírus, o Covid-19 aqui no estado. Os equipamentos fabricados na Europa chegam no final deste mês e vão auxiliar exclusivamente no tratamento do novo coronavírus. O estado já tinha comprado outros 74 respiradores no ano passado para equipar os hospitais. Lembrando que o Hospital Metropolitano entra em funcionamento depois de amanhã, ou seja, na próxima sexta-feira. E a Prefeitura de Palmeira dos Índios informou que 2 casos suspeitos foram confirmados ontem para o coronavírus. A Vigilância em Saúde avisa que 86 pessoas estão sendo monitoradas. 16 receberam alta do isolamento. A Vigilância avisa que os casos confirmados são decorrentes da falta de uso de máscaras e álcool em gel. Diante disso, é importante que as pessoas recém-chegadas ou que vieram de outros estados há pouco tempo comuniquem às autoridades sanitárias. Viram aí? Medidas como máscara e álcool em gel podem solucionar esse grave problema. E o Ministério da Economia informou ontem que o auxílio emergencial não pode ser permanente para não comprometer a economia fiscal. Segundo a nota emitida pelo Ministério, as despesas criadas neste momento não devem ser transformadas em permanentes para não comprometer a recuperação das contas públicas a partir de 2021, nem a trajetória sustentável da dívida pública. Neste momento, o governo está preocupado em preservar vidas e a atividade econômica também. Olha só, a gente tem aqui agora, né, um recado importante, porque depois da quarentena eu vou. A agência Clube Turismo está repleta de destinos incríveis para você aproveitar. São Miguel dos Milagres é uma ótima pedida no litoral de Alagoas. Um destino da Costa dos Corais que se estende pelo litoral norte do estado, desde Paripueira até Maragogi. A região é repleta de praias paradisíacas e piscinas naturais. Sua estrada passa por lugares deliciosos, formando a rota ecológica. Mais informações pelo Instagram, @clubeturismo.arapiraca. Olha, você tem que ir lá, @clubeturismo.arapiraca, e pelo WhatsApp, é o 8299 na frente, 9101-4827. Vou repetir, 99101-4827. Depois da quarentena eu vou. Clube Turismo é o novo parceiro aqui do programa Ops Notícias. Sejam bem-vindos e que seja aí uma caminhada cheia de conquistas. O programa Ops Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Desejamos a todos um ótimo dia e agradecemos pela sua companhia desde as 9 da manhã. Sempre lembrando dos cuidados para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Convidamos você para continuar acompanhando a programação da TV Ops, que está repleta de coisas boas. Obrigado pelo seu carinho. Eu volto amanhã, se Deus quiser, a partir das 9 da manhã. Bom dia.